Boa noite, senhoras e senhores, todos sejam muito bem-vindos a, excepcionalmente, uma aula de Canal Dark na sexta-feira. E hoje nós vamos falar sobre viralização de Canal Dark, tá? A gente tem alguns exemplos aqui de como que isso pode acontecer e como que a gente pode estudar toda essa realidade que acontece no dia a dia, a velocidade que isso pode acontecer, tá? E tudo aquilo que a gente pode esperar de uma viralização de Canal Dark, tá? Para quem está chegando agora, Canal Dark são aqueles canais que você não aparece, onde você utiliza normalmente imagens de terceiro, ou você pode utilizar suas próprias imagens, onde você não aparece, tá? Ou você também pode utilizar hoje, a Roberta tem um canal desse sendo desenvolvido agora, sobre IA, então você pega bastante coisa sobre IA e você pode fazer alguns personagens. E a gente vai falar um pouco sobre viralização de personagens também, ok? Então, hoje a gente vai falar sobre o tema viralização. Galera, como que funciona a questão de viralização? E aí é muito engraçado a gente poder falar isso, porque da mesma forma que eu tive hoje um mentorado, que com 16 dias de canal Dark no segmento religioso, tá? Conseguiu sair de 0 para 17 mil seguidores, eu vou mostrar isso para vocês, beleza? Eu também tenho umas outras 2 mentoradas que estão aí há praticamente 2 meses e meio com o canal Dark no segmento de emagrecimento, então elas estão fazendo sobre receita, que elas até agora não conseguiram viralizar nenhum vídeo. Então, a gente está falando, quando eu digo nenhum vídeo, teve um vídeo viralizado de 28, 30 mil visualizações, mas a gente que sabe, está no meio, sabe que isso por mais que seja um número expressivo, seja um número que se deva levar em consideração, não é considerado uma viralização mesmo para você ganhar seguidores, para você ganhar monetização, para você poder alavancar o resultado, mas é um número expressivo. Então, a gente tem 2 situações. A Roberta também, que é um caso de estar com o canal Dark aí há 4, 5 meses e já está monetizando no TikTok, coisa de 5 mil, já conseguiu fazer 5 mil reais no TikTok. Eu tenho pessoas com 2 meses e meio que ainda não viralizaram um vídeo. E aí, a hora que você vai entender um pouquinho mais a fundo o porquê que algumas pessoas viralizam e porquê que outras não viralizam, alguns padrões persistem, beleza? Padrões número 1, quantidade de vídeo, beleza? Então, um canal que ainda não alavancou, um canal que ainda está em processo de desenvolvimento, se ele não tem uma constância mínima de 3 publicações por dia, e é uma constância mínima com disciplina, não é tipo assim, é igual, hoje eu posto 3, amanhã eu posto 3, aí eu não posto nenhum, depois eu posto 5, igual aquelas pessoas que vai mais ou menos para academia. Não tem. É disciplina mesmo, é ir realmente no dia a dia fazer o que tem que ser feito para ter o resultado. Como tudo na vida, você precisa fazer para ter o resultado. E o fator publicar todos os dias pelo menos 3 vídeos é o que eu vejo de grande diferencial de quem ainda não está com o canal viralizado. É pelo menos publicar todos os dias 3 vídeos. Outro fator muito importante para quem viraliza e quem não viraliza, tá? É a capacidade analítica, beleza? É a capacidade de você olhar um vídeo que viralizou e modelar e entender quais foram as características que a gente que fez esse vídeo viralizar. Em muitas das nossas aulas, a gente já trouxe para vocês, por exemplo, que vídeos para viralizar, eles têm que ter gancho, mecanismo e CTA. Então, esse é o ponto básico, tá? Que um vídeo precisa ter para viralizar. Principalmente um gancho. É muito importante os 3 a 5 primeiros segundos de um vídeo. Então, se o seu vídeo, nos 3 a 5 primeiros segundos, ele não é impactante, é muito difícil dele viralizar. E aí, quando a gente fala de cortes, beleza? Cortes de podcast, cortes de entrevistas, cortes de uma série de coisas, existem outras técnicas para isso, que a gente também já falou em outros momentos. Algumas dessas técnicas que a gente fala sobre viralização,
é o fato de você tirar as coisas de contexto. Ou você tira o começo, ou você tira o final, e normalmente pega uma frase polêmica. Eu vou usar o exemplo da Roberta, que está aqui presente, então ela pode compartilhar essa situação com a gente. A Roberta tem um canal cristão também, ela faz normalmente cortes de podcasts, beleza? E a Roberta falou que tem vários vídeos ali dela batendo 1 milhão e pouco, mais de 1 milhão. E tem um vídeo dela que ela ganhou muitos seguidores, que é um corte que ela faz ali do... Eu esqueci, o Pastor Miguel, se eu não estiver enganado, é o nome do pastorzinho lá. É o Pastor Miguel. E o que ela observou no momento? E esse olhar clínico, o que eu falo que é a diferença das pessoas que voam longe e as pessoas que estão ali patinando. Foi há 1 mês e meio, 2 meses atrás, o pastor estava hypado sobre polêmicas positivas e polêmicas negativas. Lembrando que nós não estamos aqui para fazer juízo de valor sobre ninguém, nós estamos falando sobre a técnica, ok? Então, naquele momento, há 1 mês e meio, 2 meses atrás, o pastor Miguel estava em alta, em exposição da sua imagem, tá? E nós vivemos desse tipo de situação para desenvolver o nosso trabalho. E nesse momento, onde ele estava passando por grande exposição, ele foi em vários podcasts, beleza? O que a Roberta fez com sabedoria? Entendeu que o canal dela é um canal cristão, entendeu que o segmento cristão estaria envolvido de forma, alguns apoiando, outros contra, ao pastor Miguel, mas ele era uma figura que a imagem dele já chamava atenção a qualquer momento. O que ela faz? Corte. Só o fato de você entender que aquela figura, que aquela situação, naquele momento, isso dentro do marketing digital tem um nome, tá, galera? A gente chama de assunto hypado. Então, nesse momento, esse assunto está hypado. Por exemplo, eu fiz um vídeo há 2, 3 dias atrás, na quarta-feira, quando eu estava indo para o evento. Quem tem criança sabe. Putz, esqueci o nome do brinquedo. Agora, eu ia falar do brinquedo, estava na ponta da língua, esqueci. Mas é um brinquedinho chinês, Luli, esqueci o nome. Está na moda para dedéu. Quem tem criança pequena, com certeza seus filhos já pediram isso. E é um brinquedinho que está na moda. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, sobre o fato de um empresário chinês, em menos de 2 meses, pela força do TikTok, do YouTube, que isso teve de viralizar esse boneco, tá? Esse empresário chinês ganhou em 3 meses 2 bilhões de dólares. Se tornou o chinês mais novo entre os bilionários, em apenas 3 meses, com a força do TikTok, do Instagram, impulsionando a compra de um boneco para crianças. Beleza? E isso é hypar. Então, quando a Roberta faz um vídeo do pastor Miguel, no momento onde ele está hypado, ela aproveita e surfa a onda. E aí, existem técnicas para você fazer corte de podcast. Por exemplo, vou dar outro nome aqui. Por que o Pablo Marçal, nos últimos 2 anos, ele explodiu? Ele já era um cara relativamente grande no marketing digital, mas os últimos 2 a 3 anos foi algo que o Pablo Marçal fugiu da curva, o quanto ele ficou conhecido e viralizou nas redes sociais. Por quê? Número 1, ele abriu um campeonato de cortes. Isso eu já cansei de ver ele falando, tá? Enquanto a galera pegava ali um corte dele ensinando como é que a pessoa ia ter inteligência emocional, ia cuidar das finanças, nada funcionava. Beleza? A partir do momento que pega 2 ou 3 ali que tiram o que o Pablo Marçal está falando de contexto, viraliza. Então, você quer que um corte seu de podcast viralize? Tira o começo dele ou tira o final. Tira de contexto que a pessoa está falando. Entende? Então, por exemplo, o Pablo Marçal teve aquela vez que ele estava falando que ele aprendeu a bater palma ao contrário. Que ele é inteligente porque ele bateu palma ao contrário. E aí viralizou. Os caras falaram, pô, o cara é idiota, o cara bate palma ao contrário, que negócio nada a ver. Isso porque foi tirado do contexto. Então, os haters querem bater e os apoiadores querem defender. Beleza? Mas no final das contas, o que ali que ele estava querendo dizer?
que teve uma vez que ele deu uma fechada no motor. Eu estou contando agora, contextualizando para quem não viu isso, tá? Ele deu uma fechada sem querer no motoqueiro. Ele viu que ele fez merda, desculpa a força da palavra. Ele viu que o cara era extremamente mal encarado, maior que ele, que se ele fosse brigar, ele ia tomar um pau do cara. Ele não estava num carro blindado. E quando o cara parou para bater no carro dele, na porta, na janela do carro dele, para tirar satisfação, ele fingiu que tinha algum problema, ele fingiu que tinha alguma situação, e aí o contexto é que muitas vezes na vida você tem que aprender a bater palma ao contrário para sair de algumas situações. Só que quando você quer viralizar, você vai lá e corta o vídeo aqui, só fala assim, ó, Pablo Marçal indica as pessoas que são inteligentes a baterem palma ao contrário. Você tirou todo o contexto. Só que como isso é polêmico, isso viraliza. Beleza? Eu não estou defendendo aqui Pablo Marçal. Esse final de semana retrasado me perguntaram, você gosta ou desgosta do Pablo Marçal? Eu trabalho com marketing digital, eu tenho muita coisa que eu admiro ele como marqueteiro, porque ele é bom, mas eu não sou, ninguém é meu ídolo. O meu único ídolo é Jesus Cristo, o restante não idolatro ninguém. Então, mas tem pontos que eu admiro, como em qualquer ser humano, e tem pontos que eu faço as minhas ressalvas. Sei que ninguém que chega tão longe chega sem errar. Então, esse é o ponto, cara. Quem consegue viralizar no TikTok, no Instagram, tem grandes possibilidades aí de ter grandes resultados. A gente tem um colega que ele não estava na cal até há pouquinho tempo atrás, mas acho que ele deu uma saída, que é o Adilson. Cara, ele tem um canal de fofoca. É fofoca? É fofoca o canal dele, né? Acho que é de notícia, fofoca, tá? É notícia / fofoca, tá? Isso viraliza demais. O povo gosta de saber da vida dos outros. O povo gosta mesmo. O brasileiro não lê um livro, mas sabe da vida do que aconteceu. Pra você ter uma noção, hoje eu fui fazer uma cal com um mentorado. Olha, isso aí é uma falha já minha de informação, mas você vê como é que eu cuido pouco da vida dos outros. Fui fazer uma cal com um mentorado que eu achei que o jogador que tinha batido o carro era brasileiro. Eu fui descobrir hoje, 6 horas da tarde, que ele era português, numa cal. Então, o brasileiro gosta de cuidar da vida dos outros, o ser humano gosta, numa questão. E quando você faz um corte de fofoca, que você tira de contexto aquilo que a pessoa está falando, por exemplo, você pega uma notícia do Jornal Nacional, você pega uma notícia do Fantástico, você pega uma notícia do... Uma fofoca daquele... Eu esqueci o nome daquele cara que faz fofoca direto na televisão. Vira e mexe, os caras ligam para ele falando alguma coisa lá. Você pega esses caras que contam fofoca, que fazem as coisas, e você cria vários vídeos curtos sobre tudo isso, editado. Cara, a chance disso viralizar, disso potencializar, é muito grande. Aí entram em alguns... É o Léo Dias, exatamente esse, Henrique. É o Léo Dias. Cara, o Léo Dias é o cara dos cortes. Até sabe quem eu vi fazendo? Aí, ó, para vocês entenderem como até os gigantes da rede social fazem isso, beleza? Canal Dark. Sabe quem eu vi republicando o Léo Dias? Um corte tirando de contexto e viralizando que nem um louco? Não estamos fazendo juízo de valor. Não gosto tanto dele quanto também não gosto do Lula. Gosto tanto dele também quanto gosto do Lula. Mas eu vi o Bolsonaro. Pegou um corte do Léo Dias e pau, viralizou. Puf! Do mesmo jeito que o Lula também pega cortes de pessoas falando que fazem sentido para ele, coloca lá na rede social dele e quer tirar vantagem disso. Político faz muito isso. Tá? Então, galera, você saber fazer uma análise do que está acontecendo no momento e ser polêmico vai facilitar. Agora, tem outra coisa que viraliza também muito, tá? E é o jeito que eu mais viralizo nas redes sociais. Esse é o jeito que o Ale mais consegue viralizar nas redes sociais. Sempre que você ensina alguém a fazer alguma coisa, tá? O ensinar alguém a fazer alguma coisa viraliza. Agora eu quero que vocês prestem muita atenção, porque as pessoas cometem muito erro nessa parte da educação, beleza? Ensinar pessoas no TikTok, no Instagram, no YouTube, viraliza muito.
beleza? E é uma das formas que eu mais encontrei para você ganhar seguidor. É uma das formas que eu mais, tanto nos canais de culinária que a gente tem, que ensinam, então, consequentemente, ganha seguidor, como também no meu canal pessoal, tá? Que eu ensino marketing digital. Agora, qual que é o grande erro quando você parte para a viralização na educação? Quando você quer ser profundo. Por exemplo, eu posso ensinar vocês aqui o que é CBO, ABO, marketing digital, estrutura de campanha, funil de venda. Eu posso ensinar tudo isso aqui para vocês, dentro dessa sala de aula. Se eu tentar ensinar isso num Reels de 1,5 minuto, 2 minutos, 3 minutos, cara, a chance disso viralizar é muito baixa. Por quê? Porque o conteúdo muito técnico, ele não agrega muitas pessoas. Como que você viraliza nas redes sociais com educação? Conteúdo raso. Então, você tem que ter um conteúdo extremamente superficial. Beleza? Deixa eu lembrar com quem que eu estava falando. Eu estava falando com um rapaz que eu vou... são 3 rapazes que eu vou lançá-los como lançadores, né? A gente vai fazer curso para quem quer passar em concurso público, beleza? E um deles é de química, outro de geografia e o outro de matemática. E os caras, a hora que eu entro no Instagram deles, o conteúdo dos caras é tipo ensinando a fazer matemática aplicada. O cara ensinando sobre geografia avançadíssima. E aí, quanto tem cada vídeo? 300 visualizações, 200 visualizações, 1000 visualizações. E olha que é um tema interessante, a galera gosta de aprender determinadas coisas. Só que o problema é que o cara é raso. E aí eu dei um exemplo para cada um deles. Eu falei, eu tenho certeza que tem alguém na internet que é infinitamente maior do que vocês falando o tema que vocês falam, beleza? Tem 100 vezes mais seguidores do que vocês têm. E quando vocês olham o conteúdo que o cara dá, você fala, meu, isso aí é ridículo. Eu não acredito que a galera tá curtindo o vídeo que esse cara tá falando, porque é muito básico isso. Só que quando você quer viralizar, você quer falar com a massa. Quando você quer viralizar, você quer falar com o maior número de pessoas possíveis. E o maior número de pessoas possíveis não são especialistas em matemática, não são especialistas em marketing digital. Então, ela quer algo simples, algo objetivo, para conseguir chegar no negócio dela. Tem um estudo, e é assim que eu procuro conduzir os meus conteúdos, tá? Fica uma dica para todos vocês. O conteúdo tende a ser bom, seja ele na internet ou numa reunião de negócios, de uma apresentação para executivos, tá bom? Se você estiver aqui no marketing digital, mas você também ainda for CLT e você precisar apresentar alguma coisa para o seu trabalho, para o seu chefe ou para um cliente seu, o segredo para você ter atenção e viralizar é produzir um conteúdo que uma criança de 8 anos seja capaz de entender. Se o seu conteúdo não é simples o suficiente para uma criança de 8 anos entender, revisa ele. Repassa ele. Refaz ele. Porque, vou falar isso de Brasil. Esse estudo que eu falei para vocês não é nenhum estudo brasileiro, é um estudo americano, tá? Grandes empresas, elas se preocupam em fazer um conteúdo que uma criança de 8 anos seja capaz de entender. Então, por isso que você vê comerciais da Coca-Cola, onde uma criança de 8 anos consegue se encantar e um senhor de 60 anos também consegue se encantar. Porque a comunicação é baseada sempre no menor capacidade cognitiva. E só é capaz de simplificar algo complexo quem domina. Eu só consigo me fazer entender, e algo que eu busco sempre dentro da minha metodologia, da minha aula, falar de uma forma simples. Dificilmente vocês me veem usando techniques do marketing digital, e não é porque eu não domine, é porque eu gosto de nivelar pessoas que, por exemplo, como a Leide ou como o Henrique, que entraram há pouquíssimo tempo na mentoria, beleza? E como eu tenho pessoas que estão aqui, como talvez a Neuracia e a Roberta, que estão há anos ali no marketing digital, e muitos dos termos técnicos elas já dominam.
Então, quando eu vou passar um conteúdo, eu sempre vou me basear, eu vou entregar um conteúdo importante, mas que quem entrou ontem seja capaz de entender o que eu estou falando. E é aí que, voltando ao fio da meada que eu estava passando para vocês, a maioria das pessoas, quando vai falar de educação, ensinar alguma coisa na rede social, que é uma das coisas que mais viralizam e dão seguidores, cometem erro. Elas querem ser extremamente técnicas. Beleza? Então, a gente falou sobre a sua capacidade de ser consistente. Cara, você quer fazer acontecer? Tu quer fazer acontecer? Tu tem pouco tempo para fazer acontecer um canal Dark? Você quer fazer a coisa acontecer? Cara, publica 10, 15 vídeos por dia. Acho que a Roberta falou que tá publicando de manhã cedo agora 5, 6 vídeos. E não sei como é que foi hoje o resultado, mas ela disse que fez antes de ontem $50, ontem $50. Vamos entender como é que foi isso. Mas eu acho a estratégia dela genial e certa. Só tem uma coisa que está no seu controle. Na sua vida inteira, galera. Só tem uma coisa que está no teu controle. Na sua vida inteira. Dar o seu melhor. Todo o outro restante, se o vídeo vai viralizar ou não está no seu controle. Se as pessoas vão gostar ou não está no seu controle. Mas você ser disciplinado de fazer todo santo dia a mesma coisa na mesma capacidade, aí sim. Agora você, hoje eu não queria fazer. Hoje eu esqueci. Por que não fez? Não fiz porque não quis. Aí não tem jeito de você ser extraordinário. Ser extraordinário é fazer mesmo quando você não quer. Beleza? É esse o fator do extraordinário. Tem dia, cara, que eu acordo que eu falo assim, cara, eu não quero. Ser bem sincero, eu não quero dar mentoria individual hoje. E aí eu tenho 9 mentorias individuais marcadas, começando umas 8 horas da manhã, a última acabando 7h30 da noite, e eu emendando na aula com vocês. Só que aí eu vou lá e dou. E eu vou lá e dou as melhores aulas. Porque é naquele dia que você não quer que você entregue as melhores aulas. E é naquele dia que você não quer postar que está o dia da tua viralização. Vou falar sobre constância antes de ir para personagem de novo. E aqui eu acho que é um oceano que eu queria muito, principalmente que... Vou falar principalmente porque eu acho que ela, na questão de viralização, está um passo na frente da maioria das pessoas aqui, dessa cal, pelo menos. Eu queria muito que a Roberta desse atenção nessa questão do personagem que eu vou falar agora, porque é uma possibilidade, por mais que ela já esteja fazendo isso de alguma forma, e isso é uma oportunidade para todos vocês também aqui nisso. Beleza? Só tem um jeito, você não vai ser bom em nada na sua vida antes de você ser constante. Você não vai ser um bom profissional de marketing enquanto você não respirar marketing todo dia. Ninguém é bom antes de ser constante. O melhor jogador de futebol do mundo, ou hoje na atualidade, que eu não faço ideia de quem seja o melhor jogador de futebol hoje da atualidade, ele não foi o melhor ou não é o melhor antes de ser constante em treinamento e em disciplina. Pode-se falar o que for, por exemplo, do Neymar, tá? Uns gostam, outros não gostam. Mas já vi gente falando que o bicho treina que nem um leão. Pode-se falar o que for do Cristiano Ronaldo. Eu nem acho o Cristiano Ronaldo um dos caras mais habilidosos que eu já vi jogar. Eu não sou tão de futebol assim, hein, galera? Presta atenção, hein? Eu não acho o Cristiano Ronaldo nem de perto entre os 10 caras mais habilidosos que eu já vi jogar. Mas vai ser disciplinado como o cara é, longe, né? Consequentemente, 8 ou 10 ou 6 vezes o melhor do mundo. Então, eu acho que o Cristiano... Vamos falar de futebol um pouco? O Cristiano Ronaldo, Rogério Ceni, Kaká, que são pessoas que alguns de vocês conhecem, não são craques, são pessoas disciplinadas. E se transformaram melhor do que 99,9% das pessoas por serem disciplinados. Então, isso, quantas e quantas pessoas vocês não conhecem na vida de vocês que estão no auge porque são disciplinadas? Falamos sobre isso. Falamos sobre constância, olhar e situações. Só quero que vocês entendam antes de eu pular para o personagem. Dia difícil, todo mundo tem. Beleza? Eu não publiquei hoje porque revimboca da parafuseta. Eu não publiquei hoje porque isso. Eu não fiz isso porque isso. Eu não fiz isso.
todo mundo tem problema. Aquele cara que tem 1 milhão, a Roberta que tem 70 milhões de seguidores, 70 mil seguidores tem problema, e você que tem 1.000 seguidores também tem problema. Eu tenho problema, o dia é difícil para mim como é difícil para todo mundo. Então, você não executar alguma coisa no seu dia é sua responsabilidade. Você se autorresponsabilizar, você muda. Porque quando você se responsabiliza, não terceiriza, eu trabalhei demais, eu fiz isso, eu não fiz isso por causa disso, você não muda. Você não é responsável por aquilo que você tem que entregar. Último ponto, e muito importante, criação de personagens, tá? Principalmente personagens infantis, beleza? A Roberta criou recentemente um personagem que é ela bebezinho, em algumas IAs estão fazendo isso, e eu achei bem legal o que ela faz nesse sentido. E eu exploraria personagens no TikTok e eu exploraria personagens no YouTube, beleza? Por que eu exploraria personagens? Porque hoje, para você criar um roteiro de um personagem que você vai criar, você vai dar vida a ele, vai definir qual que vão ser as formas geométricas dele, se ele vai ser realista, ou vai ser lúdico, vai ser colorido, qual que vai ser o roteiro. Hoje, com inteligência artificial, eu, Alexandre, que não sei desenhar nem uma casinha, se você pedir para mim desenhar uma casinha, é a coisa mais horrível do mundo. Eu sou um péssimo desenhista. Ainda não desenvolvi essa habilidade em mim. Eu tenho capacidade hoje de criar um personagem sozinho, sem precisar de alguém que desenhe, só com inteligência artificial. E eu sou capaz hoje, por mais que não seja o melhor escritor do mundo, de criar um roteiro para esse próprio personagem, com inteligência artificial. Eu sou capaz de criar uma trilha sonora que vira um chiclete com inteligência artificial para esse personagem. E por que eu falo para vocês darem atenção em quem quer viver de viralização para personagens infantis? Dos 10 vídeos mais vistos no YouTube, 7 são infantis. Dos 10 vídeos mais vistos no YouTube, 7 de toda a história, tá? De mais viralização, 7 são infantis. A outra é a música do Despacito, depois tem uma outra música que eu não sei de quem é, e depois tem uma outra música. Os outros 7 conteúdos mais vistos no YouTube são... O mais visto é o Baby Shark, quem tem criança pequena sabe do que eu estou falando aqui, que é Baby Shark, e entre outros personagens que ali estão. E aí, a minha função aqui é trazer vocês a visão além do tempo, para que vocês possam também beber água limpa. Vou fazer um dado para vocês que isso já é comprovado, isso é estatístico. Se você jogar agora no Google, você vai ver esse dado que eu estou te falando. Beleza? As pessoas abaixo de 23 anos já utilizam mais o TikTok para pesquisar do que o YouTube e o Google. Então, as pessoas abaixo de 23 anos, todas abaixo. Você pega pessoas de 20, de 18, de 16, de 14, de 13, elas pesquisam a solução do problema delas no TikTok. Muitos especialistas em marketing já acreditam que o TikTok será não o novo Instagram, mas sim o novo YouTube. Beleza? Então, o TikTok provavelmente será o novo YouTube. Beto, eu já libero para você, tá? Só terminar essa linha de raciocínio, eu já libero para você falar aí. 2 segundos. Então, o TikTok será o novo YouTube. E o que acontece se você tem um personagem viral que é teu no TikTok? Galera, você já imaginou? Eu vou falar, talvez vocês não conheçam quem não tem filho pequeno, tá? Mas anota só por curiosidade. Só por curiosidade, beleza? O número de visualizações que tem o canal brasileiro, Palavra Cantada, Mundo Bita, entre outros.
beleza? Que são personagens criados. E aí, se você for habilidoso o suficiente para viralizar, você ainda corre o risco de uma empresa de brinquedos querer licenciar o teu personagem. E você começar a ganhar dinheiro além do AdSense numa estrutura e você criar uma empresa razoável. Tá? Manda aí, Beta. Manda aí, manda aí. Fala comigo. Você levantou a mão? Você queria falar? Não queria levantar? Não, não, é que eu ia dizer assim, você abriu falando das contas Dark e tal, tava falando, as pessoas têm que ver bem o nicho que ela quer, porque assim, para conta Dark, a gente tem que ter um estudo bem profundo do TikTok, para que você tanto ganhe, como também forneça conteúdo para os seus, né, para os seus seguidores. A conta Dark, as pessoas acham assim, ah, é fácil. Não, não é. Não é fácil. Só que é que nem o nosso mentor fala, você tem que ter dedicação e você tem que saber o que você está fazendo. Por exemplo, a minha conta Dark, eu, assim, explodi com ela, eu falei pro a Adilson acho que saiu. A gente tava conversando no PV, que muitos aqui me chamam no PV, então faz algumas perguntas. Eu monetizei minha conta em 10 dias. Em 10 dias. Nem eu acreditei. Em 5 eu tinha 100 mil visualização, só que eu não tinha os 10 mil seguidores. Cheguei nos 10 mil, meu, tipo assim, eu surtei. Só que aquele negócio, você sabe, que nem eu falei pra Leide, falei, você sabe que para abrir a conta Dark, você tem que saber o que você tá fazendo e saber o público que você quer atingir. Por exemplo, o meu é cortes cristãos. Vídeos meus que viralizaram, se vocês entrar lá, pode entrar, fica à vontade, quiser copiar. Meu, é que nem o nosso mentor fala, o sol brilha para todo mundo. Então, todo mundo tem uma oportunidade. O meu é de cortes, que realmente dá hater, hater mesmo. Aí você vai falar assim, ah, Roberta, mas eu quero um canal legal, não vai existir. Sempre você vai achar alguém que vai dar hater no seu canal. Ponto. Você quer o quê? Você quer monetizar para ganhar dinheiro. Ok. Se vocês entrar no meu canal e ver os comentários, vocês vão falar, pô, como que ela consegue? Não, eu não vejo, porque a minha intenção é ganhar dinheiro. Se vocês verem o tanto de hater que eu tenho, tanto de gente que, tipo, fala cada abobrinha, cada groselha, escreve cada coisa. Eu não ligo, não é o que eu quero, eu não quero, não tô nem aí para quem tá falando coisas no meu canal Dark. Eu quero ganhar dinheiro. Então, assim, quando saiu o profeta, quando eu coloquei sobre dízimo, que é uma coisa que, pô, que para quem é evangélico, né? Muita gente, assim, acabou com o pastor que estava falando do dízimo. Por quê? Porque, segundo ele, dízimo é usado para viúva e órfãos. E o que é usado para manter uma igreja é as ofertas. Nossa, o povo caiu matando. Só que aí é questão de estudar. Conta Dark é para você pensar assim: eu quero ganhar dinheiro. Não quero saber se vai ter hater tentando me lascar. Não quero saber se vai ter realmente seguidores que vão gostar. É bom ter quem gosta? É. Só que os que vão te alavancar é o que o Alete falou agora. É os haters. Vocês entram lá, eu tenho visualização de 200 mil, de meio milhão, desde o primeiro vídeo. Vocês estavam falando, o Ale estava falando, a hora que eu entrei, eu fui lá na minha conta só para me não falar abobrinha aqui para vocês, para me passar uma coisa consciente. Eu entrei lá no primeiro vídeo. Eu ainda tenho vídeo que tem 200, 300, 500, 800, 600, 200, 1000 visualizações. Por quê? Porque tem pessoas que ainda entram lá e vai lá embaixo ver os meus conteúdos.
Então, assim, quando você monta a conta Dark, você vai continuar ganhando dinheiro, por quê? Porque mesmo que se você postou o vídeo no começo, as pessoas que visualizou vai continuar visualizando a sua conta e a sua conta vai continuar subindo. A conta Dark é assim, você tem que pensar assim, eu estou fazendo uma coisa que eu gosto, é evangélico. Só que você tem que estar antenado no que você está fazendo. Por exemplo, quem não é evangélico não vai saber o que eu estou fazendo, mas você vai lembrar. Quando a Perrina morreu, do Bola de Neve Church, quando ele morreu, eu tive vídeo meu que explodiu. Ah, você usou a morte dele? Não, ao contrário. Eu fui do Bola de Neve Church, então a gente fez uma homenagem pro Perrina. O vídeo bombou para 300 mil visualização. Ele morreu num acidente de moto aí em São Paulo. A morte da Bispa Keila, que é da Assembleia de Deus Madureira, explodiu porque as pessoas queriam saber o que aconteceu, o porquê, o que foi feito depois. Então, vocês têm que entender que a conta Dark, ela é importante? É. Só que você tem que saber o que você está fazendo, porque os seus seguidores também sabem o que você está postando, se é real ou não. Exatamente. E, galera, acho que resumindo muito bem isso que a Roberta colocou com muita sabedoria, o que as pessoas esperam de uma conta Dark? Entretenimento. No final das contas, é isso. É entretenimento. Sim. O cara ele não tá esperando que você, num canal do YouTube, num canal do TikTok, entregue um documentário num vídeo. Ele sabe ali que o lugar. E vira e mexe, eu falo com as pessoas que me cercam. Pegou tal informação, mas da onde você tirou essa informação? Do Kawaii, do TikTok, do lugar XYZ. Pô, não são lugares de informação, são lugares de entretenimento, beleza? As pessoas existem, por exemplo, quem é mais sênior como eu sou, lembra do mundo de Bikman. O mundo de Bikman é entretenimento. Muito Só que é bom. entretenimento que educa, beleza? Então, mas é engraçado você ver um rato gigante, um cara com o cabelo todo arrepiado, só que ali ele está educando. Só que quando você está vendo Sim. eu acho que chamava Fantasia, aquele do Silvio Santos, que ficava a mulherada dançando lá, que não era nada com nada. Se você fosse ver o programa, ele não era nada que levava a lugar nenhum. Mas como não tinha internet, o que seu cérebro queria ali? Distração. Então você não achava que aquilo que a pessoa estava falando ali no programa Fantasia, ou ali no Passa ou Repassa, era uma verdade. Aquilo era e é entretenimento. E por isso que dá Ibope. E a mesma coisa. Agora, a Roberta falou uma coisa que eu quero complementar. Hater, pensa no seguinte, e eu quero que você amadureça isso de uma forma... Eu quero que você reflita. Se você trabalha com exposição, e aí não precisa ser a sua exposição pessoal, pode ser a sua exposição de conteúdo, como um canal Dark, ou opinião, beleza? Se você trabalha com qualquer coisa que precisa de exposição e você não tem pelo menos 30% das pessoas te criticando, o seu trabalho é altamente irrelevante. Qualquer pessoa que tenha um trabalho relevante, ele vai ter pelo menos 30% de pessoas o criticando. E aí, aqui é engraçado, tá? Porque tem um grande mentor nosso, um amigo meu, pessoal, que é o Léo Castro, e eu, várias palestras que o Léo vai dar, ele me chama para participar ali com ele, para estar dentro dos bastidores, ali, ajudar ele em alguma situação. E em uma dessas palestras eu conheci, alguns de vocês vão conhecer, tá? Outros não, mas depois você pesquisa no TikTok. Um cara, personagem, chamado Menzinho. É um cara marombado, fortão, que se veste de social, cabelinho todo em pé. Eu brinquei com ele que ele parecia muito Johnny Bravo. Mas é um cara estouradaço. Milhões de visualizações
aqui no TikTok. É um cara muito grande dentro do TikTok e agora está ficando muito grande dentro do Instagram. Quem é que conhece o Menzinho, interage ali no chat, só para saber o nível. Não sei se vocês viram no TikTok quem é. E eu estava começando a viralizar alguns vídeos, estava começando, né? Tinha viralizado um vídeo com 1 milhão, estava ganhando bastante seguidor, e ele me falou algumas coisas, e depois ele repetiu isso na palestra, que mudou o meu jogo, e hoje, quando eu tenho o meu pessoal da minha equipe aqui, e o hater vem e ataca, é muito estratégico como que a gente trabalha hoje, beleza? Número 1, bater boca. Eu não vou dizer que é péssimo, tá? Porque dependendo, se você usar as palavras certas e a pessoa do outro lado de lá também usar as palavras certas, o que é muito difícil, é bom. Porque vai aumentar o número de comentários ali, e como ele tá vendo que tem um comentário atrás do outro, começa a viralizar, porque ele entende que as pessoas estão debatendo sobre aquele assunto. O problema é que, normalmente, quando um hater é agressivo, ele não usa palavras bacanas. E aí, você, quando se for tentar se defender e ser polêmico também, defender seu ponto de vista, dificilmente você vai conseguir usar palavras bacanas. E na segunda, terceiro comentário, a chance de você tomar uma punição da plataforma por comentário indevido, ou por palavra inadequada, ou por comportamento não adequado para a plataforma, é muito grande. Beleza? Então, mas quando tem pessoas debatendo ali, não é ruim. É ótimo. Quando o cara para comentar o teu vídeo e ele faz uma crítica gigantesca, é ótimo para você. Porque pega o cara que escreve um texto desse tamanho aqui, ó, para te criticar. Você sabe o que o algoritmo interpreta? Caraca, o vídeo é extremamente relevante que um cara parou para escrever um texto desse. Entrega mais. Entrega mais. Verdade. Só que aí, galera, a rede social, ela faz o quê? É algoritmo. É inteligência artificial por trás. Ele vai pegar se aquela pessoa que comentou um textão, que é um baita de um hater, escreveu um textão, ele vai... Qual que é o algoritmo da inteligência artificial vai fazer? Se eu entregar para uma pessoa igual a essa, ela vai escrever um textão, ela vai gostar também, porque para inteligência artificial, se o cara escrever um textão desse tamanho, é porque o cara gostou. Só que se ela é igual a essa pessoa que escreveu o textão, ela não vai gostar. Vem mais um hater, buf, embaixo. E é assim que o algoritmo, a rede social, pensa. É assim que ela vai entregar o seu conteúdo. Como que a gente faz aqui dentro da empresa hoje? E eu vou te falar que é uma das coisas mais difíceis de eu aculturar o pessoal que trabalha aqui comigo hoje, que é para responder comentário de hater. Porque eu falo para os caras que eles querem responder com o coração. Os meus meninos aqui, eles querem responder com o coração. E você tem que responder com a razão, igual eu aprendi com o Menzinho. Então, se você for ler os comentários dos meus vídeos, tem alguns haters ali. Até bastantes haters tem ali dentro dos meus vídeos. Beleza? E quando o cara critica, o nosso comentário embaixo dele é extremamente acolhedor. Cara, então vamos, sei lá, a gente poderia até pegar alguns dos comentários ali que os haters têm e como é que a gente faz isso. Por exemplo, o cara vai lá e fala assim: essa galera que ensina marketing digital é isso, é aquilo, e mano, é tudo golpe, é tudo aquilo outro, ninguém ensina nada, o pessoal só fala, ninguém dá suporte. O que eu falo no comentário? Caraca, irmão, seja muito bem-vindo à nossa comunidade. Cara, você acredita que eu já me senti igualzinho você? Irmão, eu antes de dar certo no mercado digital, comprei muito curso e dei com os burros na água. Eu sei exatamente o que você está sentindo. Cara, eu te faço o convite de você acompanhar o nosso canal. E, ó, eu vou te falar que muitas vezes eu tenho a mesma opinião que você tem. O cara entrou para te jogar no chão. Aí tu vai lá e estende a mão pro cara. 99% dos comentários que a gente responde assim é um joinha. O cara não consegue mais comentar. E algumas pessoas pedem desculpa no direct.
É engraçado, porque quando a pessoa te bate, ela dá uma cacetada, se você dá outra face, ela não está esperando. Na verdade, ela não está nem esperando que você responda. Então, hater é bom para viralização. Resumindo, se você não tem pelo menos 30% de hater nas suas publicações, anota essa aí, que essa aí vale ouro. Você não está sendo relevante. O seu conteúdo não é impactante. É o seguinte, esse livro aqui, ó, cadê? Deixa eu achar esse livro aqui. Eu acho que nesse aqui também tem, mas não era isso que eu queria mostrar para vocês. Beleza? Esse aqui tem isso, tá? Armas da Persuasão. E esse aqui também tem, ó. Esse aqui, ó. Cara, tem outro livro aqui. Eu quero achar ele aqui para vocês, mas não vou achar agora. Beleza. Depois eu mando para vocês no privado. Galera, chama 48 Leis do Poder, esse outro que eu quero falar para vocês. Então, esses 3 livros que falam sobre o comportamento humano falam sobre uma característica do poder que ela é importante. E quando a gente diz poder, audiência é um poder, beleza? Entenda isso, se você ainda não entendeu. Para você poder alcançar as massas, você precisa se posicionar. Quer que eu te dê um exemplo disso? Eu volto a dizer para vocês, para mim não me importa os agentes políticos, beleza? Por mais que eu vá citar aqui questões políticas, para mim os agentes políticos não são importantes nesse momento, não é o que a gente está discutindo. Durante as eleições da cidade de São Paulo, só faltou o Pablo Marçal e o Roberto, o Boulos, se engalfinharem nos debates. Tanto é que o Datena se engalfinhou com o Pablo Marçal. Acabou as eleições, Nunes foi eleito, se você procurar na internet, você acha. Tem uma live, 48 horas depois das eleições, do Boulos e do Pablo Marçal juntos. E eles falam nessa live, ambos falam nessa live, de que o extremismo no momento da eleição se faz necessário. Por quê? Você precisa ter um inimigo em comum. O ser humano, eu já dei esse exemplo em outras ocasiões, o ser humano precisa do nós contra eles. Tá? O ser humano precisa de nós estamos contra eles. Eu vou te dar um exemplo, beleza? Estou eu, a Juliana Correia, o Enio Cruz, a Roberta e a Neuraci num jogo de futebol. Corinthians contra Palmeiras. Não sei nem que time vocês torcem, beleza? Mas eu sou Corinthians. Eu tô aqui, tô no radar. Cheguei atrasado, mas tô no radar aqui, hein? Desculpa pelo atraso. Boa. Então, de um lado, nós todos estamos do lado da equipe do Corinthians, já que eu também sou corintiano, então nós todos que eu citei aqui, nós estamos do lado da torcida do Corinthians. Ixi, tô em massa, pô, todo mundo. Beleza? Só que lá, do nosso lado da equipe do Corinthians, além de ter todos nós que somos gente boa, e nós, com certeza, porque conheço vocês e todos são muito gente boa, nós defenderíamos o outro porque somos pessoas com ideais parecidos, com expectativas de futuro parecida, beleza? Do outro lado estão os palmeirenses, beleza? Do nada, começa um quebra-pau dentro do estádio. Briga, aquela coisa horrível que a gente já viu em estádio de futebol, principalmente antigamente. Hoje acontece menos, que só tem uma torcida, né? Mas um quebra-pau horrível. E nós que nos conhecemos, vamos ficar do mesmo lado. Só que do mesmo lado que nós estamos, tem também um cara que é assaltante a banco, que já esquartejou várias pessoas. Ele é estelionatário. É o tipo de pessoa que a gente não quer nem perto. O cara batia na mãe. Eu tô dramatizando, hein, galera? Tô dramatizando o cara ali.
E o pior de tudo, arrebentava os filhos. Fez atrocidade contra os filhos. Nesse mesmo lado da torcida do Corinthians que a gente tá. Beleza? Aconteceu um quebra-pau dentro do estádio, Corinthians brigando contra Palmeiras, esse cara, que em ocasião nenhuma nós queríamos ele do nosso lado, em ocasião nenhuma nós conviveríamos com um cara desse, ele passa a se tornar o nosso aliado. Porque no cérebro do ser humano subdesenvolvido, eu não estou avaliando o cara. Eu estou avaliando nós contra eles. E por mais que todos os princípios daquele cara não correspondam a nada do que eu acredito como ser humano, talvez, no senso de pertencimento do nós contra eles, nós vamos contra um pai de família cristão que tem muito mais a ver comigo do que aquele cara. Porque no cérebro primitivo do ser humano, o nós contra eles é muito forte. E isso reverbera na rede social. Agora, tem duas formas de você descobrir isso. Você usar isso ao seu favor ou você usar isso contra. Vamos dar exemplos? De novo, pegando o caso da Roberta, pegando o caso da Tati, que viralizaram canais cristãos. Beleza? Cara, dízimo é polêmico. Tem gente que acha certo e faz da forma que tem que ser feita, segundo o que ele acredita. Tem pessoas que passam batido e tem pessoas que acham um absurdo. Cara, se o jogo que você está trabalhando é dar audiência, é dar atenção, tu precisa explorar isso. E tu vai ter que saber que vai ter pessoas que vão fazer comentários que você não vai gostar, mas faz parte do jogo, e vai ter pessoas que vão falar coisas que você concorda. É a sua profissão. O médico tem que salvar o bandido. Também. Reflete sobre isso. A Roberta trabalha em hospital. Mas algumas pessoas que estão aqui nessa call ou na nossa mentoria também trabalham no hospital. Quando o cara chega ali precisando, você não está perguntando se ele é traficante, o que ele é, se ele é uma pessoa de bem, se ele trabalha com marketing digital, se ele deu golpe, se ele não deu, se ele bate na mãe, se ele não bate. É vida. É a tua profissão. Então, por que eu trouxe todos esses pontos importantes sobre viralização? Galera, deixa eu mostrar a conta da Tati. E aí eu vou mostrar algumas contas aqui para vocês entenderem. Não vou mostrar a conta não, porque quando eu não peço para mostrar o canal, eu não gosto. Então, porque existem pessoas que não gostam de mostrar, beleza? E não tá no errado dela. Ó, olha aqui, ó. Ó, mostrar para vocês aqui, ó, por exemplo. Mostrar para vocês aqui, ó. Ó. Conta dela hoje tá com 15 dias. 16 mil seguidores. Ô, louco. Já tá com 17, ó. De uma hora que ela me mandou, que horas que era? 1h48 da tarde, tava com 16. Ela me mandou de novo 6 horas da tarde, tava com 17. Beleza? Galera, eu só quero mostrar para vocês que... E aí tem outras pessoas, quer ver? Por exemplo, vou pegar aqui a Roberta, que está na cal aqui. Não vou mostrar o canal dela, mas vou mostrar o nosso bate-papo. Aqui, por exemplo, Roberta. Vamos lá, Roberta. Aqui, ó. Cadê a Roberta? Eu queria ela me contando aqui, que eu achei legal, ó. Aqui, o personagem. Cara, você ter um personagem é algo surreal. Isso. Aqui, ó. Olha aqui, ó. 89 mil, 10 mil, 1 milhão e 100. Galera, então acontece. Eu achei legal ela me contando isso aqui esses dias. Que hoje foi ontem, antes de ontem.
Cadê ela me contando aqui? Bom, depois eu mostro aqui para vocês. Mas essa é a questão, tá? Do negócio funcionando. E ele funciona, tá? É o jogo da atenção. Funciona. Tem gatilho. E, ó, eu vou dar para todo mundo que me chamar no privado hoje. Vamos fazer um joguinho, beleza? Tira um print dessa tela. Tira agora um print da tela. Todo mundo que está aqui na live, beleza? Tira um print, vocês participando aqui da nossa aula. E você vai fazer uma publicação no Instagram, nos stories do Instagram. Vai marcar o meu @alexandre.travagini, beleza? @alexandre.travagini, e vai dar um insight do que você aprendeu hoje nessa aula, beleza? Você vai marcar o que você aprendeu nessa aula. Todo mundo que fizer isso, eu vou dar o PDF desse livro aqui, ó. Armas da Persuasão. Eu acho que esse livro tá R$280 na Amazon. Então, você vai tirar um print agora, vai marcar o meu Instagram lá, @alexandre.travagini, e vai dizer para mim, e vai deixar nos comentários o que foi que você aprendeu na aula de hoje. Por quê? Eu quero que vocês entendam e comecem a jogar o jogo do algoritmo. Beleza? E é isso. Dúvidas, senhoras e senhores? Só vou resumir o que você falou. Deixa eu só dar o hater, quando ele entra numa conta, no caso do Alê, ele mostra o rosto, então ele vira o jogo a favor dele, certo? No caso de uma conta Dark, que você não mostra o rosto, vocês vão reparar que os haters, é o que o Alê falou, eles escrevem um texto do tamanho do mundo, mas sempre vai ter aquele que vai defender a posição dele. Então, o que eu quero te dizer, eu não entro no comentários mais, porque no começo me incomodava, hoje eu nem ligo. E de vez em quando eu dou uma pincelada. Você vai ver que vai ter tanto aqueles que vão debater com ele, com o hater, você não precisa nem se manifestar. Então, no meu caso, no Cortespod 2025, eu não me manifesto. Então, assim, eu acho até engraçado, porque, assim, às vezes eu já peguei, se vocês entrar lá, tem vídeo meu que tem mais de 500 mensagens. Só que assim, é tipo um debatendo com o outro. Não, eu não concordo com o que você falou. Eu concordo, eu não concordo. E isso vai gerando o quê? Vai me fortificando e fortificando a minha conta. Exatamente. Sabe uma coisa que eu já ouvi gente falar em treinamento, Roberto? Continua, desculpa. Cortou, eu não vi que você estava continuando. Cortou aqui para mim, eu não vi que você já estava falando. Continua. Não, o que eu ia falar, no meu caso, como é conta Dark, eu não me intrometo. Por quê? Porque sempre vai ter aquele com opinião diferente. É igual a política. Não estou falando que eu sou o que eu deixo de ser, mas sempre vai ter aquele que é de direita, sempre vai ter aquele que é de esquerda, sempre vai ter aquele que vai querer debater com você, custe o que custar. Entendeu? Então, na conta Dark é a mesma coisa. No meu caso, que é religião, então, que fala de dízimo, fala de enriquecimento ilícito de pastores, essas coisas, então sempre vai ter gente defendendo o seu. Eu já vi pessoas em treinamentos que eu fui, foi num treinamento que a QIFI me convidou para ir, e o cara falando que ele tinha algumas contas do Instagram na época, ele estava falando do Instagram, tá? Não estava falando do TikTok, mas serve para as duas plataformas a mesma coisa. Então é como se eu tivesse, por exemplo, a Roberta tem um canal dela ali do dela cristão, e ela tem mais outros 3 canais com o rosto de pessoas. Ela mesmo, depois que o vídeo foi pro ar, pega os outros perfis que ela tem e faz 3 ou 4 comentários extremamente polêmicos. Por exemplo, um altamente a favor ao vídeo, outro altamente contra e outro altamente meio termo entre as duas situações. Por que acontece nos comentários desse? A tendência é do que a Roberta acabou de falar. Outras pessoas interagem para responder o comentário. E às vezes elas são mais incisivas
sobre o comentário que aconteceu, algumas vão falar, é isso mesmo, concordo. Outras vão falar, meu, que absurdo isso que você acabou de falar. Você tá louco de falar um negócio desse? Então, eu já vi pessoas que elas mesmas implantam comentários como haters para que outras pessoas interajam a favor e interajam contra. Lembre-se sempre, é um jogo da atenção. Quem domina isso, quem joga isso como um trabalho, como estratégia, como não coisa aleatória, vence o jogo. Porque essas pessoas grandes, elas não brincam com isso. Elas jogam esse jogo que eu estou contando para vocês. Alexandre, me fala um negócio. Eu comecei a escutar. Pode falar, Amy, pode Não, falar. desculpa, não, só ia falar. Para resumir, gente, o que eu quis dizer é, não leve para o pessoal os comentários, tudo de hater. Lembre-se que o seu canal Dark é um meio de ganhar dinheiro. É uma conta, é um mercado digital, é um meio de você faturar. Agora, quem quebrar o pau, quem deixar de quebrar, esquece. Não leve em consideração. Eu nem, falar a verdade, eu nem olho os comentários. Nem olho. É só isso que eu queria deixar dito para vocês. Manda bala, Iene. A minha dúvida é assim, eu comecei a escutar sobre o canal Dark aí com vocês essa semana aí. Aonde que você orienta para eu ter instrução, para eu ter uma orientação de como montar, o passo a passo mesmo, sabe? Depois que teve a primeira conversa essa semana, que eu já comecei a ver no YouTube lá um ou outro. Só que eu queria ver um direcionamento assim para onde que eu poderia ter uma orientação mais de perto. Cara, dentro da mentoria tem um módulo só de canal Dark. São 12 aulas, bem específicas, bem direcionadas mesmo, onde você consegue, tipo assim, de verdade. É lógico que tem pessoa que faz mentoria individual com a gente para isso, tá? Para acelerar o processo, mas não precisa. Só com o que está dentro da mentoria na área de membros e com as aulas que a gente... Porque acho que você está na galera que está chegando agora. Toda quinta-feira a gente dá aula sobre canal Dark, tá? Então, toda quinta-feira a gente vai falar sobre canal Dark. Por que hoje, excepcionalmente, eu tô falando sobre canal Dark? Porque eu fui em eventos, excepcionalmente, coisa que não acontece nunca, nós não tivemos aula na terça e na quarta, que eu fui no evento, certo? E na quinta-feira eu quis passar para vocês o que aconteceu no evento, para estar fresco aí com tudo isso, e aí eu tô trazendo essa aula de quinta. Mas com o que tem na nossa área de membros, mais o que a gente tem aqui, cara, é o suficiente para vocês voarem no canal Dark, de verdade. Mas a área de membros é a área lá do Marcelo? Ah, seria do Marcelo. Tá, me chama no privado que eu te explico como é que você consegue ter um acesso em relação a isso, tá bom? Tá bom. Aí eu Beleza. vejo uma condição bacana para ti aí, pra gente conseguir fazer uma embolada em relação a isso. Tá bom. Beleza. Tamo junto. Se mais alguém tiver na mesma situação, me chama no privado e a gente alinha uma situação aí para vocês, tá bom? Não, fechou. Por mim, tranquilo. Tamo junto, meu time. E lembrando Beleza. que quem não tem meu contato pessoal, eu tô em todos os grupos ali, como vocês, estou como administrador aí, e é só vocês pegarem meu contato, vocês têm liberdade. Esse que tá no grupo não é telefone da minha equipe, é o meu pessoal. Então, pode me chamar no privado. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas respondo todo mundo. Tá bom. Não, beleza. Tá. Viu? Beleza, Amanhã as aulas aí, sua é de segunda a sexta-feira, é isso? De segunda a sexta-feira, tem meio-dia. Isso, beleza. E tem às 8 horas da noite. Todas, tá bom. De segunda a sexta-feira, a gente só não dá aula de feriado. Eu tenho família, umas crianças para cuidar. Você tem vida social, né? Vida familiar, vamos dizer. Isso. E sábado e domingo. Fora isso, de segunda a sexta, a gente tem intensidade. E para vocês que estão chegando agora, cada dia tem um tema diferente, tá? Normalmente eu deixo as segundas e as sextas mais livres para a gente falar sobre assuntos soltos, beleza? Mas legal. De terça-feira a gente fala muito sobre influencer. De quarta-feira a gente fala muito sobre gestão de tráfego. De quinta-feira a gente fala sobre canal Dark.
eu vou fortalecer um dos dias, provavelmente vai ser na segunda-feira. Eu vou começar a dar muito dica como afiliado para vocês. A gente vai colocar muito produto novo de encapsulado para quem quiser vender. Então, provavelmente a gente vai tirar a segunda só para falar disso. Beleza? Tá ótimo, então. Beleza. Senhoras e senhores, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Sigam os passos de Jesus. O seu problema não é grande, grande é Deus. Bora para cima. No que vocês precisarem, eu estou à disposição. Todas essas aulas ficam disponíveis para vocês depois de uma semana no YouTube. Então, quem não me segue lá no YouTube, é só Alexandre Travagini. Todas essas aulas e outras aulas que a gente tem da mentoria estão lá como área de membros. Pode ir lá dar uma olhadinha, tá? Se você me segue, para quem não me segue ainda no TikTok, no Instagram, alexandre.travagini. E quem me tirar esse printzinho e me marcar, ganhou um livro que custa R$280 na Amazon. E ele é muito top para quem quer trabalhar com comunicação. Beleza? Obrigado pela audiência. Então. Obrigado pela paciência. Viu? Beijo do gordo. Fui. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.